Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais duas saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de dois atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses dois jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nesta terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói: o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta. Foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o Tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas 6 milhões de dólares. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de 4 milhões e 200 mil reais. Por superávit, entenda que o clube arrecadou 4 milhões e 200 mil a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de 55 milhões e 600 mil reais. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de 4 milhões e 200 mil tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. Operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O São Paulo ficou com 8 milhões de euros ou 50 milhões e 400 mil reais. Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir 32 milhões e meio de reais, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas. A possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo. Mesmo sem proposta, existiu uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Bora direto para o giro de notícias com boa notícia no São Paulo. Arboleda e Marcos Antônio treinaram normalmente nessa quarta-feira,
se mostrando completamente recuperados das lesões e ficarão à disposição para a partida do final de semana e, mais do que isso, para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América contra a LDU na próxima semana. Já o Oscar segue sob supervisão do pessoal da fisioterapia, não dá para cravar o retorno do meio atacante para um jogo tão próximo. Quero te contar agora que o São Paulo já escolheu seus 3 atletas que serão inscritos na fase de quartas de final da Libertadores. São Paulo começa a enfrentar a partir da semana que vem a LDU, partida de ida na altitude de Quito, a volta no Morumbis. Há a possibilidade, a permissão da Conmebol para a inscrição de 3 novos atletas. Você troca jogadores. E os 3 jogadores escolhidos pelo São Paulo para entrarem nessa nova lista já foram definidos. São eles o lateral direito Mailton, o zagueiro Rafael Tolói e o atacante Rigoni, todos contratados recentemente. Existia a intenção da contratação de um centroavante, já contei para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira que Aboubakar está descartado. O atacante camaronês até reduziu sua pedida para R$900 mil por mês. O valor continua sendo considerado muito alto pelos dirigentes do São Paulo, especialmente porque esses 900 mil são livres de impostos. E sem contratar um centroavante, o São Paulo vai optar pelo registro desses 3 atletas, ganha mais um lateral direito, ganha uma ótima opção para zagueiro e ganha um atacante que tem o aval e a recomendação do treinador. Só para completar, registrar também que André Silva e Rian Francisco só voltam a jogar em 2026, centroavantes que são baixa. O Caleri, no melhor dos cenários, vai estar à disposição a partir do mês de novembro ou dezembro. São Paulo que perdeu também recentemente Matheus Alves, Lucas Ferreira e Henrique Carmo, vendidos para clubes do exterior. Hora de falar sobre Luiz Gustavo. O volante do São Paulo voltará a jogar? Antes de responder, só para lembrar um pouquinho da situação do Luiz, no mês de abril, às vésperas de um jogo de Libertadores da América, ele começou a passar mal, foi levado para o hospital e constatou-se uma embolia pulmonar, situação extremamente grave. Ele precisou ficar internado por um tempo e tomou por 3 meses um medicamento que o impedia de fazer atividades físicas. Muita gente até dentro do São Paulo considerava a possibilidade de o Luiz Gustavo não mais jogar futebol, até por conta dos 37 anos de idade. Não é esse o caso. Ele voltou a fazer atividades físicas no segundo semestre e conversei com o seu empresário Tite. O Tite afirmou que a expectativa é de que o Luiz Gustavo volte a ser relacionado para partidas do São Paulo no mês de setembro. Inclusive, o planejamento do jogador é para estar à disposição do técnico Hernan Crespo para as 2 partidas de quartas de final da Libertadores da América contra a LDU, jogo de ida na altitude de Quito, jogo da volta no Morumbis. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o time tem todos os problemas que você possa imaginar para o confronto contra o Cruzeiro nesse final de semana. Não jogam o Luiz Gustavo, o Lucas Moura, Oscar, Arboleda, Caleri, Rian Francisco, Marcos Antônio e André Silva machucados. O Alisson é dúvida, voltando de contusão, e o Enzo está suspenso. Hernan Crespo com muitos problemas para montar o time tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.